Olá, boa noite. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí o Pedro Paulo entrar, que hoje é ele que traz a mensagem para nós. Eu espero que estejam todos bem. Aproveito para fazer o convite, que hoje a gente tem palestra pública na Fraternidade. Vamos esperar aí o pessoal entrar, que a gente divulga. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o sinal aqui. Tá tudo bem? Sexta-feira muito especial, né? Porque é mais um Gotas de Luz. É sempre maravilhoso. Oi, Pedro. Espera aí que eu já vou colocar você para dentro. Ai, que calor. Você tá rindo porque eu falo, ai, que calor? É, Mas espera só um minutinho que eu vou ligar o ventilador, que aqui tá quente mesmo. Espera aí. Vamos ver se dá muito barulho o ventilador aí, altera? não, Não, perfeito. Voz também tá normal? tá tudo normal. Então, vamos só aguardar um pouquinho para ver quem vai entrar. Ai, peraí. Ai, Jesus. A sala tá um pouco escura, né? A imagem do rosto fica escura. Não, mas isso é do celular, às vezes acontece. A posição que a gente põe, ele dá umas tonalidades. Não, se você mexer o celular, você consegue alterar. Acho que não. Boa tarde, Lorenza. Seja bem-vinda. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer um convite, no final eu vou repetir. Hoje nós temos na Fraternidade palestra pública. A palestra de hoje é com o Delano, que vai falar sobre suicídio. É um tema muito importante nos dias, nos momentos atuais. Infelizmente, é um número que vem crescendo, então nós precisamos aprofundar mais nesse tipo de tema para que a gente possa entender, compreender, levar ajuda àqueles que nos procuram muitas vezes. Então, hoje, às 19 horas, na Fraternidade Espírita Chico Xavier, tá bom? Pedro, pode ir com você a palavra. Fique à vontade. Nós não vamos aguardar muito, porque temos o tempo, e daqui a pouco vai entrando o pessoal e a mensagem também fica gravada. Tá ok. Que Deus nos ilumine, que os bons espíritos estejam com cada um de nós, nos trazendo a tranquilidade necessária para conseguir externar o fruto do nosso trabalho e a vocês para que compreendam essa mensagem. Eu busquei a mensagem amar ao próximo como a si mesmo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, e eu fiz algumas anotações no primeiro item, que fala o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Talvez esta seja a maior das expressões de amor, por que não dizer o amor em movimento? Fazer a caridade com amor. É diferente de fazer a caridade puramente por instinto ou por necessidade ou por moeda de troca. Então eu fiz algumas anotações e eu gostaria de seguir essas anotações para que a gente não se perca aqui na nossa mensagem. No que diz respeito à caridade, é um dos maiores e por que não dizer a maior expressão do amor. Eu digo mais, é o amor em movimento. Fora da caridade não há salvação. E eu também digo mais, fora da caridade não há espíritas, por que não dizer não há cristãos. A nossa doutrina, ela tem a filosofia, ela tem o conhecimento, mas ela nos pede muito mãos à massa. Trabalhar pelo próximo, que muitas vezes esse tipo de trabalho é que nos molda, é que nos faz
dimensionar as nossas dores, os nossos problemas, saber o quão estamos evoluídos ou não para suportar as nossas crises, os nossos momentos difíceis. É preciso que entendamos de uma vez por todas que é nossa obrigação caminharmos todos juntos, pois o planeta de regeneração ou o mundo dos felizes que tanto sonhamos não é uma ilha onde se vive apenas um espírito. É um lugar no espaço, uma determinada zona, onde existe uma colônia de espíritos reunidos por faixa vibratória e evolutiva. A região no espaço onde povoam seres com a mesma faixa vibratória evolutiva. A Terra se aproxima da transição de mundo de expiação para mundo de regeneração. Mas para isso, tem que reinar aqui os valores éticos e morais elevados. Tem que prevalecer sobre a maior parte, sobre a maioria, a bondade, a união e amor ao próximo, em toda a sua concepção. Então, eu não posso entender e compreender que eu sozinho consigo fazer a transição. Se faz parte de uma coletividade, é importante que eu me entenda como membro dessa coletividade e que eu preciso movimentar a coletividade. Eu não posso ver a dor do outro e cruzar os braços, porque só vou conseguir passar para um mundo de regeneração se todos nós estivermos na mesma faixa vibratória. Então é preciso que todos nós entendamos isso. Não se trata de primeiro eu, depois você. Somos todos juntos. Porque se não houver essa mudança em massa, nós continuaremos ainda na expiação por um bom tempo. Fazer aos outros o que quereríamos que fosse feito a todos nós, não existe guia mais seguro para a prática da verdadeira caridade. E assim procedendo, destruímos o egoísmo que ainda grita muito forte dentro de cada um de nós. Então, tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados é a prática correta e que pode ser praticada por todos, inclusive por aqueles que nenhuma religião tem, pois depende de impulsos generosos. O que o Espiritismo nos pede é fazer a caridade com o diferencial do afeto, da gratidão, do entendimento que nós não estamos fazendo por obrigação ou por moeda de troca, mas simplesmente porque ali tem um irmão que neste momento se encontra num estágio de maior necessidade que a nossa. Ou porque nós já passamos por essa fase numa outra encarnação, ou porque supostamente poderemos estar num momento difícil mais adiante. Então, se eu estendo a mão hoje, com certeza o universo conspirará a favor, e amanhã, quando eu precisar, alguém terá compaixão para comigo e me estenderá as mãos também. Então é necessário fazer com desprendimento, sem a necessidade de fazer por se tornar evidente ou porque é obrigatório. Porque até mesmo aqueles que não acreditam em Deus fazem a caridade. Então nós, como espíritas, temos que entender que a caridade é a nossa bandeira. Mas é uma caridade feita com afeto, com carinho, com respeito acima de tudo. Porque a caridade não pode humilhar. Ela não pode colocar aquele que recebe na condição de inferior, de subordinado a quem está entregando. Eu fui mais adiante nesse capítulo do amor ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo, e pulei lá para o item que fala da fé e a caridade, que eu acho que é um outro atributo que movimenta muito a caridade com um diferencial ainda maior, que é a fé. Agora, com relação à prática da caridade aliada à fé, isso a torna ainda mais fantástica, pois exige de cada um de nós abnegação e sacrifício de todo interesse egoístico. Isso nos permite a coragem e perseverança para carregar a cruz da vida terrena. Então, quando eu tenho fé, quando eu acredito nesse poder superior que me move, que me mostra caminhos, que exige de mim não somente a minha mudança, mas a parte do meu tempo em favor do meu próximo, que me cobra que eu faça para com os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para comigo, isso vai robustecer a minha fé, me tornando cada vez mais forte, mais consciente do meu papel e fazendo com que essa caridade seja exercida cada vez mais dentro dos ideais cristãos. É inútil que o homem, ávido de gozos, se iluda sobre seu destino na terra, achando que aqui está apenas para a satisfação das suas vontades e necessidades. Seremos felizes sim, mas na eternidade,
E isso poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde, de acordo com o nosso plantio neste momento. Pois esta encarnação tem como objetivo o aperfeiçoamento moral. Este aperfeiçoamento se dá através do conhecimento, que vem através dos estudos, e através da prática da caridade. Não é que eu não tenha que buscar momentos felizes nessa encarnação, porque faz parte. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender, para evoluir moralmente e espiritualmente. Se eu trabalho no bem, eu encontro uma alegria, uma motivação, um prazer enorme. Fantástico. Se eu encontro alegrias convivendo com a minha família, ou até mesmo no meu trabalho, fantástico. Mas são momentos felizes, porque a felicidade ainda não é desse nosso momento de provas e expiações. Então, qual é o objetivo quando eu me reencarno nesse planeta, nesse atual estágio em que ele está? Busca pela reforma íntima, pela reforma moral. Esse é o objetivo principal. Momentos felizes todos nós teremos. Só que eu não posso procurar esses momentos felizes nos gozos dos prazeres terrenos. Temos razão e direito de também procurar sermos felizes aqui na Terra, desde que não a procuremos nos gozos e prazeres materiais, e sim no bem que se pode fazer a terceiros. Na antiguidade, nós, para testemunharmos que éramos cristãos, caminhávamos alegres e confiantes para o suplício. Atualmente, para nos reconhecermos cristãos e, acima de tudo, para testemunharmos a nossa fé, não precisa mais o holocausto, o sacrifício nem o martírio, mas única e exclusivamente o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso comodismo, do nosso apego e de outros defeitos que arrastamos por várias encarnações e que ainda nos dominam. Então nós temos esse defeito de primeiro eu, se tiver bom para mim, depois o outro, não quero sair da minha zona de conforto. Quando eu estiver mais adiante, quando eu alcançar tudo aquilo que eu pretendo, eu faço. Ou seja, a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda coloca o semelhante em segundo plano. E não é essa a verdadeira caridade, né? A pandemia veio nos alertar sobre muitas mudanças, dentre elas a necessidade do bem coletivo, de protegermos uns aos outros, da solidariedade. Pois se eu não me protegesse, pois se eu só me protegesse e não protegesse aquele que estava à porta da minha casa, em situação de rua, eu também corria risco de vida. Então, ou todos nós nos protegeríamos através da vacinação, ou a pandemia não acabava. Então, esse é um dos principais ensinamentos que a pandemia nos trouxe. Segundo, valorizar um aperto de mão, um abraço. Perceber que nós, enquanto estávamos enclausurados dentro de casa, vivendo sozinhos, nós não estávamos felizes. Nós estávamos entrando em parafuso, porque a gente foi criado para viver em comunidade, para trocar experiências, para trocar energias. Então, sozinho, a gente estava perdendo o controle emocional. Então, gente, foi tanto ensinamento e parece que a pandemia passa e a gente quase que volta ao estágio anterior à pandemia. Esses ensinamentos começam a ficar perdidos pelo caminho e a gente começa a voltar naquele automatismo de eu quero, eu preciso, eu tenho, eu quero mais. E a gente acaba não percebendo a dor do próximo. Então é preciso que a gente se entenda parte desse todo. O mundo que eu quero, a felicidade que eu desejo para mim, tem que ser a felicidade que eu quero para o meu próximo. Se eu não caminhar junto com ele, nós não faremos com que o nosso planeta ultrapasse o limite de expiação para a regeneração. E aí eu gostaria de deixar um exemplo que eu escutei essa semana. Muitas vezes nós entendemos que a caridade é somente a caridade da esmola, do alimento, e nós não percebemos que todos nós temos condições de praticar a caridade. A caridade de saber ouvir, de saber compreender, de ter a paciência, de ter a tolerância com o irmão mais difícil, né? Muitas vezes a gente fala assim, com aquele que talvez não tenha o conhecimento que a gente tem ou acha que tem. A gente fala assim, não, quando fulano de tal crescer um pouquinho mais, melhorar esse defeito, a gente volta a conversar, ou eu volto a dar ouvido a ele, que ele está muito
está muito abaixo de mim, eu não tenho paciência para escutar essas situações, eu não consigo te dar atenção, ou simplesmente renega a ajuda a esse que atualmente está abaixo de nós nessa escalada evolutiva. E aí, quando chega a noite, a gente vai fazer a nossa prece, e nós falamos, meu amigo, anjo de guarda, espírito protetor, me ajuda, me orienta no meu caminhar, tenha paciência com as minhas imperfeições, me carrega no colo se preciso for, mas eu me reconheço como um ser imperfeito. Ora, gente, se a gente já reconhece que nós não somos conhecidos por eles, pela multiplicidade das palavras, mas pela energia que nós plasmamos, né? Como é que eu posso agir de uma maneira e pedir de outra forma? Nos imaginemos sentados no quinto degrau dessa escalada evolutiva que nós acabamos de falar nessa escalada evolutiva. Nos imaginemos sentados nesse quinto degrau. Esse irmão difícil que nós não conseguimos ter a paciência, a tolerância ou auxiliá-lo em função de N motivos, nos pede ajuda e nós recusamos. Aí a gente olha para cima e vai pedir ajuda àqueles que estão acima da gente? Se eu não estendi a mão para quem está abaixo, como é que eu vou querer que aquele que está acima de mim me estenda as mãos? Então, é um eterno doar para poder receber, né? A gente só recebe aquilo que a gente doa. Então, estejamos mais atentos a essas pessoas, a essas oportunidades que nos são dadas de exercer a caridade, porque nós não viemos aqui para conviver, para viver sozinho, para viver isolado, nós viemos aqui para evoluir moralmente e, acima de tudo, para compartilhar tudo que nós sabemos, tudo aquilo que podemos com quem ainda está numa situação menos favorecida que a nossa. Eu disse uma vez na fraternidade, nós também somos espíritos iluminados em relação a muitos aqueles que estão abaixo de nós. Então, que nós façamos o nosso papel de anjo de guarda, de espírito amigo, e estendamos a mãos a todos aqueles que nos pedem, que necessitam do nosso entendimento e da nossa compreensão. E fica aqui uma frase para que nós possamos meditar. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, triunfareis, né? Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, assim, a caridade, ela nos abre N portas para que nós entendamos e compreendamos a nossa situação e aceitamos tudo aquilo que muitas vezes passamos e damos uma dimensão muito maior do que é. Então, quando a gente auxilia, quando a gente se permite entrar na vida do próximo no intuito de ajudar, a gente acaba redimensionando as nossas dores, as nossas situações e falamos, nossa, eu sou muito feliz. Exatamente. É quando a gente tem vários trabalhos dentro da doutrina e eu queria fazer um convite para as pessoas que muitas vezes não são espíritas, mas que nos reconhecemos cristãos. A Fraternidade está lançando um trabalho que não levará a bandeira do espiritismo. Ela está intitulada Amiguinhos... Turminha do Bem. Turminha do Bem. É um trabalho que a gente vai fazer, um voluntariado, iniciando com auxílio mensal ao Asilo Santo Antônio. Somos um grupo de pessoas que iremos para lá numa tarde de sábado para levar carinho, para levar aconchego, para escutar histórias, para poder fazer um carinho, para conversar com os velhinhos. Ou seja, é uma caridade que nos ajuda muito, que nos ensina muito. Talvez nós saímos de lá mais fortalecido do que eles que receberão o nosso afago. Então fica o convite para todos aqueles que quiserem se juntar a nós, é só procurar a Cristina ou me procurar, que a gente passa as informações de como vai acontecer esse trabalho. Vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Com certeza. E eu gostaria de deixar aqui o convite, mais uma vez, para quem entrou depois. Hoje, na Fraternidade Espírita, quem vai falar para a gente é o Delano. Ele vai falar o tema sobre suicídio. Um tema muito importante. Vai ser uma noite muito abençoada. Vai ter um bate-papo, onde nós vamos poder trocar informações, fazer perguntas, e vamos nos preparar para ajudar aqueles que se aproximarem de nós. Porque uma vez que a gente é preparado, a espiritualidade nos usa, né? Eles estão nos
nos preparando, nos capacitando para que na hora que for necessário nós podemos ser instrumentos da obra do Cristo, né? Então, eu convido a todos a estar junto conosco na Fraternidade às 19 horas. Agradecendo, Pedro, por essa mensagem e triunfarei. Como é que é a frase? Triunfareis. Me perguntou, desculpa, eu fechei aqui, velho, bonitinho só. Nossa, não tem problema não. Depois eu vou te colocar. Não, tá na mão. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. É o Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Tá joia. Vou colocar essa frase aqui depois. Gente, muito obrigada. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, porque essa é a nossa bandeira, trazer todos os dias uma gotinha de luz para mim, para o Pedro Paulo, para todos que vão ter contato com a mensagem. Da mesma forma que eu falei, quando a gente faz um trabalho, a gente com certeza está amparado por uma equipe. Não foi à toa que eu comecei, né, que a Fraternidade começou esse trabalho. Então, ela está nos preparando a todos nós que entramos aqui, que temos contato com a mensagem, para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.